dois Mas canais. vocês não têm uma treta? Vocês não se odeiam? Uma Porque tretagem se era o que odeia. eu fiquei sabendo. Que mentira. Eu fiquei sabendo agora porque tu pegou o celular. Olha aqui, a gente tem uma treta. Vamos começar do começo? É porque você não tá no meio aí da aviação. Por Mas isso. acho que as pessoas fazem mais a treta do que a gente em si. A gente, tipo, se eu não me engano, quando eu te conheci era só o Aero. Eu encontrei com ele na AFA. na AFA, lá em Pirassununga. Fui fazer um voo lá, não, ele foi fazer um voo com a esquadrilha e eu estava fazendo uma matéria com os graxeiros, que é como a gente chama o pessoal que faz a manutenção da FAB. A FAB chama assim, né? E a gente se encontrou, ele falou, pô, eu queria... ele já assistia meu canal e tudo, e eu assistia o programa dele na TV, e a gente acabou ficando amigo. Aí um tempo depois a gente se encontrou, acho que na inauguração do voo da Emirates. Foi. E aí já eu começou. incentivei, ele falou, pô, tu precisa vir pro YouTube, cara, porque, né, a TV é aquilo, as pessoas hoje estão assistindo muito YouTube. Então eu fui um cara que, na verdade, praticamente falei assim, pô, vem pro YouTube. E ele veio. Naquele a gente momento fez- eu postava muito pouco no YouTube. É. Aquele vídeo que a gente fez naquele dia foi o início do canal. Eu Do marco canal. como o início do canal. E aí a gente ficou amigo, aí ele me levou pra voar no avião dele, a gente fez uma collab e tudo mais. Tu tem um avião? Sim. Deixa eu ver, Olha deixa o pequenininho, calma. Sabe o Whindersson Nunes quando conta aquela história lá do primo pobre e primo rico? Aí ele chama o primo rico de Gerald, né? O Gerald. Ai, Gerald. meu Deus. A gente Lá chama vem ele ele. de Gerald. Tu viu que ele falou Lá assim? vem ele me Quando sacanear. eu voltei pra morar no Brasil, porra, eu passando fome lá no Vamos Nordeste, voltar o na cara parte. morando lá em Vancouver, bicho. É o Gerald. Qual é o teu avião? Chama Super Petrel. É um Põe avião... aí, o Super Petrel, que eu quero ver. É um ultraleve, né? É um avião anfíbio para 2 pessoas. Ah, da hora, ele é um fio, dá Ele pra é pousar na anfíbio, água, dá então pra pousar na foda-se. água. É bem legal. Da hora. Aí, É pô, esse aí, ó. É esse aí. E aí o negócio da treta foi... Inclusive, Vai aquele ser, ó. lá em cima, o voo do anfíbio, é um vídeo do canal. Com a Juliana. Ah, É, legal, meu. somos Pô, nós. massa demais. Quanto que ele anda por hora? Ah, uma faixa de 180 km por Meu hora. cacete. E pousa na água. E pousa né, na cara? água. É, se tiver algum... E no chão também, que ele é anfíbio. Ah, Aham. esse aqui, esse do lado aqui, esse laranja, era um casal de franceses que iam dar a volta ao mundo com esse avião. Caralho! Fazendo experiências científicas. Isso aí é uma foto, inclusive, na fábrica do avião, lá como em não se Ipeúna. divorciar É, no Petrel. No fim, acabou sendo interrompida a viagem, Sério? tiveram alguns Que problemas, merda. ela acabou ficando grávida também, então não ia dar pra continuar. Caralho, durante a Durante a viagem. É um espaço pequeno ali no É, avião. e aí eu não tem sei muita se eles coisa vão pra fazer, retomar né? com o projeto, mas você vê, né, um aviãozinho bem legal. Aí, Porra, tem que comprar um que tenha mais de um assento, É. né? Porque agora tem um bebê junto. É Não, verdade. e esse negócio da concorrência, da treta, já começaram a plantar isso naquela live que a gente fez lá na Emirates. Desde aquele É. momento, porque os concorrentes... Eu nem tinha canal direito naquele momento, eu E devia a ter gente, 1000 inclusive, inscritos. fez algumas vídeos juntos, assim, e eu aparecia e falava, o pessoal fica falando que a gente é inimigo. Eu É. falei, que inimigo, pô. Ele faz o conteúdo dele, eu faço o meu. E a audiência do YouTube é infinita. É. Quer dizer, Não, é tem gente- infinita, mas vocês dois não são o suficiente pra Não tem como. produzir então, conteúdo tem Só pra... se a gente produzisse 24 horas de conteúdo por dia cada um. E mesmo assim, Tem Entendeu? gente que é. assiste o meu e não gosta dele. Tem gente que assiste o dele e não gosta do Tem meu. os caras E que tem assistem gente os que dois. assiste os dois Que é a e um maioria, complementa o provavelmente. outro. É. É. E aí, mas aí realmente teve uma tretinha assim que a gente se desentendeu por falta de comunicação. E aí. Quem comeu a quando mãe de isso quem? vai Tô brincando. pra internet, aí fica uma bosta, né? E É. aí começou uma alimentação, aí o pessoal começou a falar, e a gente ficou se separou mesmo, assim. E aí chegou uma hora que cresceu muito o negócio na internet. Aí eu passei mensagem pra ele e falei, porra, vamos tratar esse bagulho como homem. E aí. Agora a sai gente na porrada. Marcamos no restaurante, fomos jantar os dois, e aí acertamos ali e falou, pô, foi isso que aconteceu então. Os dois entenderam que foi mal entendido dos dois lados, os dois Sim. pediram desculpa um pro outro. E resolveu. até que- Resolveu. tá E isso beleza. foi em fevereiro. Foi Né? em fevereiro, Já faz mas tempo. até hoje a treta é realizada. Acontece que o público, como a gente faz conteúdo de aviação, parece que o público quer que a gente esteja sempre juntos, fazendo vídeos juntos. E cada um tem a sua linha editorial, cada um tem a sua forma de trabalhar, e a gente não fica querendo fazer vídeo collab toda hora, né? Isso Nem é, não é Não, o não é objetivo. normal também, Não é né? normal, Sim. parece que é uma forçação. E aí o público acaba entendendo isso, que a gente está brigado, né?
E aí deu uma treta agora essa semana, inclusive, porque eu não costumo falar de acidente aéreo no canal. E até vou expor por que eu não falo de acidente aéreo. né? Inclusive, antes de você falar isso, só deixa claro, a gente marcou o Fernando e o Lito muito antes de acontecer o acidente que aconteceu aí, trágico. Exato, a gente Então, não veio pra falar disso. Só pra deixar claro, a gente não marcou por que aconteceu o acidente, a gente tinha marcado antes, infelizmente, o acidente aconteceu na mesma época. Exatamente. Quando eu criei o Aero em 2013, eu queria criar alguma coisa justamente para falar diferente do que a mídia normalmente fala. Porque, querendo ou não, se a gente pegar o mainstream aí, o que fala de aviação é acidente. Você não vai ver falar no jornal, qualquer ele que seja, sobre o novo lançamento da Embraer, sobre a Esquadrilha da Fumaça. As coisas legais da aviação. Não fala né? sobre isso, né? E eu quis fazer alguma coisa diferente. Então, sempre foi a linha editorial do Aero falar de coisas positivas, aproximar a aviação do público. Uma coisa que o Lito faz também, né, de fazer as pessoas perderem o medo de voar. Isso sempre foi também um pensamento meu. Você aproxima as pessoas, você faz as pessoas entenderem sobre um determinado assunto, você não vai ter medo daquilo porque você sabe o que está acontecendo. Então, esse sempre foi o meu objetivo. Esse é um ponto. Segundo ponto, eu não gosto de falar de acidente. Por conta de respeito a famílias, ética de pilotos. Para mim, eu não me sinto seguro de falar alguma coisa porque pode ferir alguém, né? Então eu não falo. Pois bem, quando aconteceu o acidente da Marília, mais milhares de mensagens a gente recebendo para fazer um vídeo sobre o acidente. Não vou fazer. Todo mundo, quem acompanha o canal sabe que eu não vou fazer. Eu falei, eu vou pôr uma nota então falando que eu não vou fazer por causa disso, disso e disso. E naquele momento, até agora, inclusive, o fim de semana inteiro, a mídia inteira tá batendo nisso, falando sobre isso, não tem outro assunto. Então eu coloquei na minha nota falando que tem muita gente na mídia se aproveitando disso para ganhar audiência e tudo mais. E aí falaram que eu direcionei isso ao Lito. Não, você falou, você está cutucando o Lito, porque é o Lito que fez a live. Eu falei, nossa, só o Lito tá falando da Marília Mendonça, ninguém mais da imprensa tá falando. Sim. E a nota não foi direcionada a Lito, eu nem assisti a live que o Lito fez, eu tava viajando, voltei hoje do Nordeste, tava gravando outro programa lá que a gente faz, programa de viagens, então eu não tava com tempo de ver nada. E eu acho que tem uma coisa que as pessoas têm que entender, que por mais trágica que tenha sido a morte da Marília e, pô, meus sentimentos aos familiares e todo mundo, ela era famosa, as pessoas vão comentar, né? Não tem como não. Exato. Não tem como. Exato. A gente vive nesse mundo, infelizmente. Se você é famoso e, pô, um acidente de avião chama atenção independente se a pessoa que estava lá era famosa ou não. Se é famosa, isso aumenta mais ainda. Aumenta. Infelizmente Então, é o mundo que a gente vive. Eu tenho a mesma linha dele, assim. Eu não falo de acidente aéreo quando ele acontece. Sempre isso. Porque você Era não isso que eu ia sabe o que falar. aconteceu. Mas eu falo de acidente aéreo no canal. Depois que São aconteceu a acidentes que já foram investigação. investigados. Isso. E por que eu falo? Porque é muito importante as pessoas saberem que um acidente leva a mudanças na aviação. Então, essa é uma maneira dela saber que, pô, o acidente acontece, ela entende sem sensacionalismo por que ele acontece, e ela entendendo, ela passa a ter menos medo de voar, porque ela sabe, pô, então aquilo que aconteceu em Congonhas ou em qualquer lugar assim, a aviação mudou depois daquilo, então não vai acontecer mais? Então eu falo isso. Mas, assim, aconteceu um acidente hoje e realmente a mídia vem em cima. E aí, eu bati nessa tecla, eu escrevia no meu blog, pô, tem que esperar, mas eu era pequenininho. E agora eu tenho uma relevância para falar de cobram aviação. isso. E agora eu falei, bom, tá todo mundo me chamando, então agora eu vou pro mainstream falar, tem que esperar a investigação oficial. Pô, agora eu tenho uma voz falando, moçada, não adianta querer descobrir a causa do acidente em 2 dias, que demora 1 ano e meio para saber a causa de acidente, entendeu? E aí é uma maneira de ficar educando as pessoas, assim, ó. Pô, realmente, o cara não tá falando achismo, ele não tá falando que caiu porque o piloto errou, por causa disso, por causa daquilo. Não, ele tá só falando, vamos esperar a investigação. Eu acho que é um tipo de educação. E muita gente veio comentar justamente isso que você falou nos comentários da nota. Acho que é a foto mais curtida que eu tenho no Instagram, muito comentário. Porque eu falo na nota assim, fala, qualquer opinião que é dada agora não passa de achismo e opinião inútil. Por que opinião inútil? Porque se eu for querer tentar desvendar o que aconteceu, eu vou estar mais atrapalhando do que ajudando. E quem fala, como o Lito disse, que foi para falar sobre o que aconteceu, sobre um fato, né?
não é isso que eu não quero que as pessoas falem. Não é que eu falo, não, ninguém fala do assunto, ninguém fala do acidente, aconteceu, mas abafa. Não é isso. O que eu não acho legal é ficar criando opiniões em cima. Teorias. Capitalizando no imaginário da tragédia. Você falar, o avião tá ali, é o avião modelo X, é o avião que tá naquele lugar, isso é um fato, né? Capitalizando No imaginário, Falou bonito. da tragédia. Agora, Tá você aqui, ó. constatar... Inteligência líquida. Inteligência líquida. Agora, você constatar o que tá ali, né, é notícia. E aí, de novo, não entra na minha linha editorial. Eu não dou notícias, não sou um canal de notícias. Por isso que eu também não falo desse acontecimento em si. Mas já aconteceu até de eu não falar e pessoas acharem que eu sou alienado, não, que eu faço parte do movimento conspiratório, que eu sei de coisas que eu não posso falar. A viagem vai longe, né? Então Existem eu só não falo e pronto. conspiratórios que sabem coisas e não falam. E eu faço parte, né? Entendi. Então, quem faz eu parte fala também, dele. eu minto que o avião ele desce o narizinho pra acompanhar a curvatura da Terra. Eu minto que isso aí não acontece, que a Terra é plana, pô. Cara, é foda. Pior que esses dias aí eu tava vendo, saiu uma notícia de um avião antigo que os Estados Unidos usava na época da guerra, que ele conseguia sobrevoar quase saindo da atmosfera, tá ligado? Muito. E aí tinha imagens desse avião recentes, que eles fizeram um voo de homenagem e tal. E ainda pra ver a Terra redondinha. Tipo, as fotos com céu tipo, preto. Ah, mas aí escuro. como é que eles falam? Fisheye, exatamente. Aí ele fisheye. fala, é uma GoPro. Nem existia naquela época a Cara, GoPro. a melhor Essa é a resposta- GoPro. A melhor não. resposta foi o Marcos Pontes, que deu uma vez, quando a Globo até fez uma matéria sobre isso daí, e aí perguntaram pro Marcos Pontes, né, por que você afirma que a Terra é redonda? Ele falou, porque eu vi. É a melhor resposta que um cientista, que um astronauta poderia dar.